Melhorou o som? Então, naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: não tornareis a dar, como dantes, palha ao povo para fazer tijolos. Vão eles mesmos o colham palha para si. Olha só, né? Eles então agora, já que o faraó viu que estavam parando de trabalhar, não dá mais a matéria-prima para eles fazerem os tijolos. Eles vão ter que colher a matéria-prima e fazer o tijolo. Porque o faraó estava achando que eles estão com muito tempo livre. Estão com muito tempo livre. Estão pensando em fazer greve. Estão pensando em parar de trabalhar para ir adorar o Senhor. Vou resolver logo isso aqui. Vou botar mais trabalho para eles, né? Verso 8. Também lhe imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre os homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e disseram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha, e de vós mesmo tomai palha de onde puderes achá-la, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a parte do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, postos sobre eles pelos exatores do faraó, que reclamaram: por que não acabaste nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como dantes? Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolos? E eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo é quem tem a culpa. Mas ele respondeu: estáis ociosos, estáis ociosos. Por isso vos dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Todavia dareis conta dos tijolos. Então, os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto. Portanto, se lhes dizia: nada diminuirei dos vossos tijolos, da tarefa do seu dia a dia. Ao saírem da presença do faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e disseram-lhes: olhe o Senhor para vós, e julgue isso. Portanto, fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, metendo-lhes as mãos uma espada para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Que situação, né? Deus manda Moisés e Arão falar com o Faraó, deixa o povo ir, e o Faraó entende tudo errado. Ele fala: tá sem fazer nada. Mente vazia, oficina do diabo, né? Tá sem fazer nada, então é isso que vocês estão querendo. Tá com tempo livre, né? Então, vamos facilitar a vida para vocês. Agora vocês têm que colher a palha. Da palha vocês têm que fazer o tijolo. Isso não era uma tarefa simples, porque eles tinham que colher a palha misturar a argila. Então eles tinham que fazer uma massa, palha com argila, para aquilo ali ficar bem endurecido. E eles botavam nas formas ou botavam nas coxas, né? E das coxas, então, eles moldavam as telhas. Olha só, né?
E deveria ser realmente um trabalho muito complicado, porque pegar a argila, fazer a massa, catar a palha, misturar, botar para secar, né? Então, às vezes não daria tempo mesmo, dependendo da quantidade que eles tinham que fazer. E aqui a gente vê, né, o povo inquirindo a Moisés e a Arão. Poxa, estava difícil. Aí vocês vêm aqui, pedem para Faraó. Faraó não deixa. Entende tudo atravessado e a gente aqui está pagando pato. E aí o Moisés vai falar com o Senhor, Senhor, o que é isso? O que é isso? E aí a gente, semana que vem vai ver Êxodo 6, mas esse momento aqui difícil me lembra sempre aquela fala que a gente tem, né? Antes de uma grande bênção vem uma grande tribulação. E é exatamente isso, né? Daqui a pouco Israel seria livre. Daqui a alguns capítulos, Israel vai atravessar o Mar Vermelho e vai viver em liberdade. Vai poder cultuar o Senhor o tempo todo, né? É só eles quererem, era só eles quererem, que eles poderiam viver na presença do Senhor full time, né? E aqui a gente está vendo esse momento que antecede a bênção. Muitas vezes, antes da gente receber uma grande bênção, a gente recebe muita resistência. Há muita resistência. E a gente sabe que o faraó, para os egípcios, ele era um deus, né? Era a palavra de Deus na terra. Assim era o faraó, né? Um falso deus, né? Mas para os egípcios, um deus. E às vezes, no mundo espiritual, é isso mesmo que acontece. Antes da gente receber uma grande bênção, a gente precisa lutar espiritualmente. A gente precisa enfrentar as resistências do mundo espiritual. E era isso que estava acontecendo aqui, né? Esse faraó não conhecia José, não conhecia as bênçãos que José fez sobre o Egito, e o que ele fazia era oprimir o povo de Deus, né? Que a gente possa, quando passar por meio de uma dificuldade, lembrar disso daqui, né? E lembrar também que se isso aconteceu, é para algum ensinamento desse povo, né? Deus permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu, né? E muitas vezes a gente precisa meio que se conformar com a permissão do Senhor. Amém? Mas que a lição desse Êxodo capítulo 5 seja essa. Antes de uma grande bênção, antes de um grande livramento, antes, às vezes, de que Deus mude a nossa vida, a gente precisa passar por uma prova, a gente precisa passar por um momento de dificuldade. O que a gente não pode é desistir. O que a gente não pode, né, é ficar paralisado. Temos que avançar. Temos que confiar em Deus. Temos que continuar agindo no poder do Senhor. Amém? Vamos orar e vamos terminar nossa meditação. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu sabes todas as coisas. Tu sabes, Senhor, porque na noite de hoje tivemos que ler Êxodo 5. E tivemos que recordar, Senhor, que antes de uma grande bênção, que antes de um grande livramento, que antes, Senhor, de passarmos por uma mudança na nossa vida, muitas vezes enfrentamos alguns desafios que nos parecem pesados demais. E para enfrentar esses desafios, precisamos de Ti, precisamos do Teu cuidado, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua direção. Sê conosco, Senhor, na nossa semana, nos abençoa, nos dá direção, nos mostra, nos revela também, Senhor, o que Tu queres de nós e como Tu desejas que a gente passe pelos nossos desafios diários. Obrigado por tudo, absolutamente tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.